Sempre avançando, inclusive no microfone. Ótimo, sempre avançando é o nosso tema para a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos hoje no capítulo 1 meditar, ouvir a mensagem do Senhor a partir do verso 27, vamos até o verso 30, 27 a 30, sempre avançando. Há um verso na carta que reflete bem este pensamento, este tema, está no capítulo 13, o verso 12. Vamos lê-lo juntos, vamos recordar este verso juntos então. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aí está o apóstolo Paulo dizendo que a questão dele com Deus, através de Cristo, está resolvido, já foi alcançado por Cristo, sou dele. Mas agora Deus está trabalhando na vida de Paulo e trabalha na vida de todo crente. Continua então prosseguindo, diz ele. Deus está fazendo uma obra na vida daquele que pertence a ele em Cristo. Pertencemos a ele para todo sempre. Agora Deus está nos santificando, nos moldando à vontade dele. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27, a nossa leitura nesta noite. Vamos ler a palavra de Deus. Você trouxe a palavra de Deus? Você está lendo a palavra do Senhor lá na sua vida em particular? Veja que a vida cristã não é uma questão do seu sentimento, mas é do que a palavra diz. É preciso conhecer a palavra. E nos reunimos aqui para ouvir a palavra, porque o resto é apenas pensamento humano ou emoções humanas variáveis. Enfim, a palavra de Deus. Receba a palavra, ouça a palavra. Diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. É isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. A palavra do Senhor mais uma vez. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. É isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. O verso 27 diz: fique eu sabendo, no fim do verso, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês.
Estância Climática de Bragança Paulista. Esse é o nome da nossa cidade, um nome comprido. E aí está, Estância Climática. Por que Estância Climática? Essa é um status, uma condição que algumas cidades têm. É preciso, para a cidade ser reconhecida como estância climática, é preciso atender alguns requerimentos, ter algumas coisas relacionadas ao turismo. Mas por que a cidade quer ser estância climática? Porque, como estância climática, uma vez reconhecido, há privilégios, há certos aportes, certas verbas que se destinam às cidades que têm esta condição. Então, é um privilégio ser uma estância climática. Colônia Júlio Augusto Filipenses. Esse era o nome da cidade de Filipos, onde estavam os irmãos, a igreja para a qual ou aos quais Paulo escreve esta carta, a cidade de Filipos. Mas tinha esse título glorioso, imponente. Cidade de Filipos, Colônia Augusta Júlia Filipenses. Por quê? Cidade de Filipos tem uma história antiga. Você pode visitar a cidade de Filipos hoje, a nova, e tem lá as ruínas da antiga, do tempo do apóstolo Paulo. Mas uma história muito antiga então. No ano de 359, havia a Macedônia, que é em grande parte o norte da Grécia atual. Macedônia. E havia a Grécia então. Surge o rei Filipe II na Macedônia. E ele conquista a Grécia, unifica a Macedônia e Grécia debaixo do reinado dele. Quando ele faz isto, no lugar onde está Filipos, havia um lugarejo, mas ele edifica ali uma fortificação e uma cidade bem estruturada. E dá o nome à cidade, em homenagem a si mesmo, o seu próprio nome. Então, por ele ser o Filipe II, a cidade é chamada de Filipos. E então, isto na época ali do rei Filipe II, que foi o pai de Alexandre o Grande, que sucedendo ao seu pai, passou a conquistar grande parte do mundo, fez um grande império em poucos anos de vida. E aí surge o Império Grego, que depois, então, com a morte de Alexandre, vai ruir, vai se dividir, e depois as partes vão enfraquecendo, e vai surgir mais tarde o Império Romano conquistando todas essas regiões. Mas, enfim, lá está Filipos, então, nasce Filipos a partir do rei Filipe II. Bom, os anos passam, e então, no ano 68, quando os romanos estavam conquistando o mundo, conquistam então a Grécia e a cidade de Filipos também, no ano 68. E a história romana continua, e chega o momento quando o conhecido Júlio César toma o poder de Roma. Ele é assassinado, e 2 senadores participam em particular do assassinato dele, Bruto e Cássio. Isto estabelece um momento de uma guerra civil em Roma, luta pelo poder. Quem é que vai agora estar no poder? E de um lado, então, há o filho adotivo de Júlio César, Otávio. E então, lutando junto como companheiro, Antônio, Elipido. E do outro lado, Bruto e Cássio, os assassinos do pai de Otávio. E cada um liderando uma facção militar, saem para guerrear e ver quem vai dominar. E na cidade de Filipos, então, naquela região, que há a batalha final entre as duas partes. Ali acontece. E Otávio, Antônio, vencem Bruto e Cássio. E então a cidade de Filipos tem este ponto importante na história. E quando então há a vitória e voltam para Roma, Otávio deixa tropas ali na cidade de Filipos.
e se torna uma colônia militar esta cidade. Passado o tempo, quando Otávio e Antônio se desentendem e eles agora guerreiam, acontece em 31, na região da Grécia, em Átio, a vitória de Otávio sobre Antônio. E aí então, Filipos é elevado à condição de colônia romana. Colônia Júlia Filipenses é o título que é dado a esta cidade. Qual é a vantagem? Ser colônia romana era muito vantajoso. Veja bem, Filipos não estava lá naquilo que nós chamaríamos da região italiana. Filipos não estava perto de Roma, está na Grécia. Mas, como colônia romana, com esta categoria, esta condição, esta cidade tem uma porção de privilégios. Bem, há muitos romanos habitando ali, a maior parte de origem militar. E naquela cidade, então, há uma estrutura toda romana. É como se fosse uma pequena Roma. O sistema legal, os privilégios, todos que eram da cidadania romana, acontece ali, ainda que eles estejam longe de Roma. Os direitos, eles falavam latim em grande parte, não o grego naquela cidade. Usavam as roupas, gostavam da comida romana, utilizavam, não é? A culinária romana. Em terra estrangeira, mas vivendo como se estivesse em Roma. E tinham um grande desconto, quase zerado a questão de impostos, não pagavam impostos. Era um privilégio dessa cidade aqui. Depois, mais tarde, no ano 27, quando então Otávio é declarado imperador absoluto e ele assume o título de Augusto. Agora Augusto, Otávio, César, a cidade tem um nome um pouquinho mais expandido, agora é Colônia Augusta Júlio Filipenses. Colônia romana. Ali estavam pessoas que tinham também cidadania romana. Não somente a cidade tinha este privilégio, esta condição de ser colônia romana, como também grande parte dos cidadãos ali eram cidadãos romanos. O Império Romano dominou grande parte do mundo ali, mas isso não queria dizer que os povos conquistados passavam a ser cidadãos romanos. Não. Eram povos subjugados. Cidadania romana era o privilégio de alguns, aqueles que nasciam assim, por exemplo. Nasciam lá em Roma, ou nasciam de família que tinha esta ascendência, esse direito. A maior parte dos povos que estavam no Império Romano não tinha esse direito. Se a cidade, como colônia romana, tinha privilégios, também tinha o cidadão romano. O apóstolo Paulo escreve então aos irmãos na cidade de Filipos, irmãos que tinham com muita clareza a ideia, o entendimento dessa questão de ser cidadão. Cidadania era algo especial, e ali em Filipos era assunto comum, e eles então valorizavam, entendiam a importância de ser um cidadão, no caso do Império Romano. E o apóstolo Paulo escreve o que a eles aqui, neste texto que nós lemos? Exerçam a cidadania. Exerçam a cidadania. Quando o apóstolo Paulo escreve em outros lugares, em outros livros, que temos no Novo Testamento, as suas cartas, sobre o viver cristão, o lado prático da vida cristã, ele normalmente se refere então ao viver, lado prático da vida, aquilo que eu faço, como eu me comporto, e ele usa um termo que é andar em volta, na língua original, andar em volta, é o peripatético. E neste livro em Filipenses aqui, ele não usa essa palavra, não usa este verbo. Ele vai dizer exerçam cidadania. Ele busca um termo que vai
comunicar, vai falar muito de perto aos irmãos na cidade de Filipos. Eles sabiam muito bem o que era exercer a cidadania romana. Se os crentes aqui, os membros da igreja, não tinham cidadania romana, eles sabiam daqueles que tinham, como é que eles exerciam isto. Então Paulo traz esse termo da cultura, da realidade deles, para falar da vida deles como cidadãos do reino de Deus, através da obra de Deus em Cristo Jesus. Agora em Cristo vocês precisam exercer a cidadania. Exercer a cidadania. E na versão que eu li aqui, começa o verso 27 dizendo: não importa o que aconteça. Essa é uma tradução expandida, uma tentativa de traduzir de forma expandida a ideia que poderíamos traduzir de forma mais sucinta, resumida, assim: tão somente exerçam a cidadania de vocês. Isto é, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, de tudo aquilo que você precisa prestar atenção, acima de tudo, verifique que você exerça a sua cidadania, que você não abandone, que você não relaxe com relação a ela. Esta é a exortação de Paulo aos irmãos em Filipenses, e a exortação de Paulo para esta igreja, para o seu coração, meu irmão, minha irmã. Você está exercendo a sua cidadania no reino de Deus, a sua cidadania adquirida com preço de sangue da morte em Cristo Jesus. Você está exercendo essa cidadania? Você está realmente carregando essa cidadania ou não? Essa é a pergunta que você precisa fazer a você hoje, quando a palavra de Deus lhe fala nesta noite. Você está exercendo a cidadania? Onde você vai, naquilo que você faz, você exerce essa cidadania? Você exerce a sua cidadania em Cristo, a começar do seu lar, no relacionamento com seu cônjuge, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com seus pais. Você exerce a cidadania ou não? Como é que você está se comportando? Eis a questão: você é cidadão do reino, através da graça de Deus em Cristo Jesus. O cidadão romano, onde ia, ele representava Roma. Onde você vai, você transparece, se manifesta, é conhecido como cidadão do reino de Deus em Cristo Jesus. Como é que você é visto? Como é que é o seu comportamento? Como é que é as suas atitudes? No estrangeiro, eu já tive situação de estar num certo ambiente e lá ter a presença de um brasileiro com um comportamento indigno. E eu quero dizer que eu me recolhi e não permiti que ninguém soubesse que eu fosse brasileiro. Eu tinha um medo tremendo que iam pensar que eu era igual a ele. Certamente isso acontece com muitas nacionalidades, mas eu tive essa experiência com a nossa. E você? Será que em algum momento você não exerceu a cidadania? Eu já tive a experiência triste de ouvir de pessoa que não conhece a Cristo, sobre uma pessoa que era membro da nossa igreja, a pessoa que não conhecia a Cristo dizer: ele é membro da sua igreja? E essa pergunta para mim, ali, já me arrepiou. Nem perguntei por quê. Ele é membro da sua igreja? Procurei encerrar a conversa. Como é que está a sua cidadania, meu irmão, minha irmã? O que é que os vizinhos pensam da sua cidadania? Eles sabem muito da sua casa, não sabe? Exerçam a cidadania. Meu irmão, a palavra de Deus fala a esta igreja nesta noite, fala a cada um de nós: seja digno da cidadania. Esta é a palavra do apóstolo Paulo. Seja digno da cidadania, exerçam de forma digna. Foi dado a você, meu irmão, este privilégio, esse status, esse passaporte invejável, cidadão do reino de Deus para todos sempre. Todas as outras cidadanias vão passar, mas não essa do reino de Deus na sua vida. E você precisa ser digno desta cidadania.
apóstolo Paulo apela a eles que eu, indo ver vocês, ou não podendo ir ver, o apóstolo Paulo tem uma leitura de que ele deve ser absolvido no processo que ele está respondendo em Roma, mas isto é apenas uma leitura que ele faz dos fatos, ele não tem uma certeza, pode ser que ele não saia, que ele seja condenado a anos de prisão, possa ser até condenado à morte. E ele então diz, quer que eu vá ou não, que eu ouça que vocês permanecem firmes num só espírito, que vocês permanecem firmes, diz ele. Firmes é a palavra que ele usa aqui. Quer que eu vá ou não vá, na minha ausência, meu irmão, minha irmã, não é uma questão de fazermos bonito, parecermos que exercemos a cidadania cristã porque tem alguém vendo, do ponto de vista, por exemplo, alguém da igreja está por perto, aí me comporto como crente, aí eu exerço a cidadania. Se eu estou longe da igreja, aí é tudo diferente. O apóstolo Paulo diz que a realidade nossa de exercer a cidadania não depende desta presença humana, de fazer fachada, mas de ser real. Mas enfim, diz ele que vocês permaneçam firmes. Meu irmão, posicione-se com determinação. Há crentes geleias demais, que estão todos contorcidos, cedendo a tudo para as pressões do mundo. Lá estão estes irmãos em Filipos, enfrentando desafios. E o apóstolo Paulo diz que vocês permaneçam firmes, que vocês se posicionem com determinação, que vocês resistam, que ninguém os empurre para recuos com relação à sua cidadania do reino de Deus. Resistam aqueles que são a resistência dentro dos embates espirituais e culturais deste mundo. Será que você está resistindo, meu irmão? Você já cedeu também. A palavra do apóstolo Paulo na forma mais popular, o seguinte: não arrede o pé. Não arrede o pé com relação à sua cidadania, àquilo que Cristo é para você e na sua vida. Nós vivemos dias quando é preciso mais do que nunca este posicionar-se com determinação. Crentes que estão igual ao mundo, cinzentos, não são pretos, nem branco, nem quente, nem frio. Nada é muito certo. Sim, há umas verdades no Evangelho, eu creio, mas também tem outro lado. E estão aí, então, já todos amoldados, dominados pelo mundo, porque não se posicionam com determinação. Meu irmão, minha irmã, posicione-se com determinação lá na sua casa, lá no seu casamento. Meu irmão, minha irmã, posicione determinação na educação dos seus filhos. Meu irmão, minha irmã, posicione-se com determinação lá na sua escola, no seu ambiente escolar, universitário. Meu irmão, minha irmã, posicione-se com determinação no seu ambiente profissional. Meu irmão, minha irmã, posicione-se com determinação na sua vizinhança. Meu irmão, minha irmã, posicione-se com determinação no meio dos seus parentes. É preciso que você exerça com dignidade essa cidadania, e isto envolve esta determinação. Temos desafios atuais e tantos. Primeiramente, nós já carregamos o desafio interno nosso, na verdade, nossas fraquezas. Nós precisamos nos posicionar com determinação com relação às nossas próprias fraquezas. As nossas próprias fraquezas. Mas, além disto, há oposição exterior, o desafio exterior. Quais são os desafios que você enfrenta hoje? Onde você circula? Você sente o calor da batalha e do momento? Onde que está o calor da batalha? Na conversa dos amigos, dos colegas, como é que é? Não estamos falando para você fugir do ambiente. Jesus nos enviou ao mundo, enviou para a guerra e a batalha. E posicionar-se com determinação não é ser grosseiro e mal educado, mas ser firme no seu posicionamento. Como é que está a sua batalha? Onde você sente o calor, o embate?
Os valores culturais nossos, hoje, nos dá uma experiência já muito próxima daquela que esses irmãos em Filipos viviam. Eles não viviam numa cultura formada por influência do pensamento cristão, como foi o caso da nossa cultura. Formada não pelo movimento evangélico, mas católico romano, mas trazendo valores cristãos básicos à nossa cultura. E nós tínhamos uma certa tranquilidade em questão de valores éticos e morais, mas isso foi embora. A nossa cultura hoje é pagã. É uma cultura que entende que a verdade nasce do ser humano e não da palavra de Deus. E que os princípios de vida, os princípios morais não nascem, não são estabelecidos pela palavra. Voltamos ao pensamento do sofista Protágoras lá da antiguidade. O ser humano, ou o homem, é a medida de todas as coisas. E aí então a porteira abriu, tudo passa. Aquilo que o ser humano imaginar, gostar, quiser, vai. E aí nós vemos as maiores loucuras acontecendo. Mas não é uma loucura de alguns loucos na esquina, isolados. É ensinado de forma intelectual, é ensinado nas escolas. Há poucos anos atrás, o MEC estabeleceu a Base Nacional Curricular Comum. E o alvo, quando ela foi estabelecida, é que neste ano 2020 ela estaria aplicada, implementada em todas as escolas do país. Um manual grosso, volumoso, com instruções e detalhes para tudo. Não sei como está exatamente a implementação, mas eu sei que está adiantada. Talvez tenham atingido o seu objetivo. E há muita coisa ali, é longo o material. Mas, por exemplo, o material desde o começo e depois até o fim determina uma doutrinação das crianças e dos jovens com relação a essa questão de gênero. Se você ler a instrução para as primeiras séries lá, já ensina que as crianças precisam ser doutrinadas nesse pensamento. Lembre-se que o patrono atual da educação brasileira é Paulo Freire. Intelectual reconhecido, capaz, mas da linha do pensamento neomarxista. Isto é um sinalizador tremendo. Um livro mais conhecido dele, eu creio, é A Pedagogia do Oprimido. Nesse livro, este que é o patrono da educação brasileira, diz que na educação que ele ensina ali do ponto de vista da luta das classes, o opressor contra o oprimido, uma ideia marxista, ele diz ali que é preciso, inclusive, que a escola, isto é, então o governo, resgate os filhos da influência dos pais com relação à visão dos pais que não tem essa visão que ele quer colocar. Ele diz isso no seu livro, que a escola deve alterar o que os pais dão, porque o que os pais dão não serve, segundo a filosofia política que eles querem implementar. Mas enfim, aí está o patrono da educação e está a base curricular. Quando você lê essa base curricular, por exemplo, quando se trata da educação física, então nas séries mais adiante, adolescentes, o que você pensa da educação física? É uma aula para uma cultura, adquirindo-se uma cultura em termos do esporte, da atividade física e, de forma prática, os jovens aprenderam um bom condicionamento físico, saúde. Não é isso que você pensa com relação à educação física na escola? Mas quando você lê esta base curricular nova, lá diz que na educação física os alunos têm que ser levados a aprender a ter liberdade das suas expressões corporais, etc. E tem tudo a ver com liberdade de expressar gênero de sexo. Eu poderia citar muitos exemplos, mas isso é apenas um sinalizador suficiente. Meu irmão, minha irmã, nós estamos com uma cultura onde quem não permanecer firme vai ser levado de rodo.
É preciso exercer a cidadania. Seja digno da cidadania do reino em Cristo. Permaneça firme. Diante da mídia, diante dos amigos, diante da cultura, dos parentes. Porque o que está no ar já dominou, já fez a cabeça. A mentalidade é totalmente avessa às bases das Escrituras em tantas áreas. Seja digno. Você está sendo digno, meu irmão, minha irmã? Você está sendo digno? Você se posiciona com determinação? E o apóstolo Paulo continua lutando unânimes pela fé evangélica. Você prestou atenção nessa expressão? Lutando unânimes. Exerçam a cidadania de forma digna. Lutando unânimes pela fé evangélica. Lutar e de forma unânime. Duas coisas. Lutar de forma unânime. É preciso, meu irmão, para exercer a cidadania do reino de Deus, é preciso cerrar fileiras. Cerre fileiras. E cerre com C, não com S. Cerrar no sentido de fechar. É uma expressão que se aplica especialmente à vida, à atividade militar. Já falamos que Filipos vem do tempo do Império grego. Alexandre o Grande saiu para conquistar o mundo e foi tremendo. Ele avançou, não havia exército que resistia ao exército de Alexandre. Qual era a grande tática principal deles? Era nos dito que era algo chamado falange. Falange grega, famosa falange grega. Como que eles se armavam, se postavam. Os soldados tinham lanças enormes, de 3, 4 metros. Enormes lanças. E eles então, em milhares, se colocavam em fila, fazendo uma barreira. E todos eles com a lança, mas ombro a ombro um com o outro. Não havia espaço entre eles. E cada um com a lança dessa. E assim eles partiam para cima do exército inimigo. Era um monte de alfinetes. Ninguém conseguia chegar perto. E outros milhares de soldados faziam o quê? Estavam atrás também, juntinhos. Com lanças também. Levantadas a 45 graus, por cima da cabeça desses que estavam à frente. 45 graus. De forma que, mesmo que viesse uma cavalaria, não conseguia fazer nada, porque também havia a lança espetada meio para cima. E eles vinham marchando nesse bloco enorme, com lanças, ombro a ombro, não havia espaço entre eles. Não havia soldado inimigo que conseguisse penetrar, porque essas lanças estavam juntas, muito juntas, e não tinha espaço para abrir caminho entre eles e desbaratar o exército grego. E os de trás que vinham com a lança levantada, se acontecesse de um deles, que estavam com a lança na posição horizontal, viesse a cair, tombar em batalha, o de trás tomava o lugar e abaixava a sua também, repondo aquele. E assim ninguém resistiu ao exército grego. Lutando unânimes. Juntos. O Senhor Jesus Cristo ora pela igreja na noite da sua traição, João 17, e ora pelo quê? Que eles sejam um para que o mundo creia. Que eles sejam um para o mundo creia. Meu irmão, você não está meio longe, não? Você não está meio distante, não? Você não está meio à parte aí? Vai lutar sozinho? Vai ganhar guerra sozinho? Ou não tem guerra para lutar, não é? Não percebeu que nós estamos numa batalha ainda, então você está junto? Estou meio à distância aqui. Eu sou mais assim um observador, entendeu, da igreja. Eu sou mais assim um tipo de um fiscal. Eu fico de longe vendo se está bom ou está ruim o negócio aqui. Nós não precisamos de fiscal. Não precisamos de observador. Nós precisamos de gente que vem estar lado a lado. Lutando unânimes pela fé evangélica. Que fé é essa? Essa fé aqui, fé evangélica, não é o seu crer.
Sim, um dia você, no seu íntimo, você creu, entendendo o seu pecado, a sua culpa, você creu clamando pela obra de Deus na cruz, você creu entregando a sua vida, a sua experiência pessoal. Não é desta que o apóstolo Paulo está falando, essa é importante, é preciso lutar por ela. Esta fé evangélica que ele está dizendo aqui, ele se refere às verdades do evangelho. As verdades. Então não é a fé subjetiva, aquela do meu íntimo, que só eu e Deus conhecemos realmente. Mas esta fé objetiva que todos nós conhecemos, as verdades que aqui estão e todos nós lemos de forma igual e lemos juntos. Aquilo que Deus falou sobre nós, sobre o mundo, a vida que devemos viver, a obra dele em Cristo Jesus, quem é o Senhor Jesus Cristo, a salvação comum, única, exclusiva em Cristo Jesus, a chamada para a vida eterna, o juízo futuro, o julgamento de Deus, enfim, o julgamento de Deus em relação aos homens, enfim, as verdades das Escrituras, quem é o ser humano, de onde veio o ser humano, como é que o ser humano é, segundo a criação de Deus, como é que ele deve ser. Aqui nós temos, então, a fé do Evangelho, a fé evangélica. E nós precisamos ficar firmes, porque essa é a nossa batalha contra o mundo. E queremos vencer e resgatar, sermos instrumentos do resgate, nas mãos do Espírito Santo, de alguns soldados que estão entregues a esse exército das trevas e trazê-los para o exército da luz. E nós precisamos juntos batalhar, e não separados, não distantes, não rompidos. É preciso ser unânime. Quando ele diz que vocês permaneçam firmes, ele diz em um só espírito. E unânimes literalmente é em uma só alma ou uma só mente. E aqui é traduzido por unânimes. Então um só espírito é unânimes. A ênfase do apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tão somente exerçam a cidadania, posicionando-se com determinação, cerrando fileiras. Tão somente, nós prestamos atenção na porção de coisas, esquecemos isto. Esquecemos isto. A unidade do corpo de Cristo. E que temos que estar muito próximos uns dos outros. Não podemos desperdiçar os momentos quando podemos estar juntos em oração, na palavra, no cântico. Estamos juntos em comunhão à distância, na ministração do Espírito Santo, sim. Mas precisamos este presencial. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Toda vez que elegemos o conselho desta igreja, a cada 2 anos, na primeira reunião nós conversamos sobre alguns princípios que devem nos nortear na forma de conduzir-nos nos encontros do conselho. E um dos princípios que temos é este: divergir até que sim, dividir jamais. Divergir até que sim, dividir jamais. Quando abriu novamente a possibilidade de nos encontrarmos para o culto aqui, algumas semanas atrás, nós nos reunimos aqui como conselho. Fizemos uma grande reunião aqui com distanciamento. E eu trouxe então o projeto, olhando o decreto da prefeitura e olhando a nossa realidade, nossas atividades, como fazemos as coisas, tentando coadunar. Eu trouxe ali quase que 3 páginas. É meu trabalho fazer isso como pastor presidente. E se o pastor presidente não trouxer essas coisas, não precisa de um. Mas, submetendo ao conselho, aí o conselho então, partindo dali, toma as decisões. Aprova algumas, outras não. Claro que geralmente o que o pastor traz, o conselho acaba aprovando na maioria. Se você tiver um pastor que tudo que ele traz, o conselho desaprova, é hora de trocar de pastor. Alguma coisa errada com ele, não é verdade? Mas enfim, aí nos reunimos. E fomos então muitos pontos pacíficos, mas alguns pontos se tornaram polêmicos, como acontece muitas vezes na reunião do conselho. E tivemos aí uns 3 pontos onde a discussão foi acalorada. Não sei se você sabia disso, as reuniões do conselho às vezes ficam acaloradas. Uns 3 pontos a coisa ficou acalorada. E então um lado dizia, eu creio que o melhor é assim, e outro lado dizia, não, eu acho que é assim. E depois que falamos e todos os lados expuseram as suas razões, nós chamamos o voto, como sempre fazemos. E como fazemos nossas assembleias. É a mesma coisa.
E aí, uma vez votado, nós que estamos divergindo agora, unânimes, vamos lutar pelo que interessa, para o que fomos chamados. Tão somente, se o conselho, meu irmão, minha irmã, um dia votar que a palavra de Deus não é totalmente inspirada, não é a palavra de Deus, eu vou dividir. Mas isso nunca foi votado. Se um dia o conselho votar que Jesus Cristo é o Salvador, mas não é o único, há muitos salvadores no mundo, eu vou dividir. Não posso andar com isso. Mas, meu irmão, minha irmã, questão operacional, por exemplo, debatemos se íamos fazer 2 cultos à noite, um mais cedo, um mais tarde, ou iremos fazer um culto à noite e um de manhã. Qual é o melhor? O que vai dar mais certo? Questão operacional. Alguns acham que é de manhã, um à noite e o outro. Outros acham não, 2 à noite. Isso, é por isso, por essa razão, por aquela razão. Operacional. A nossa luta, meu irmão, é pela fé evangélica contra um mundo estranho ao Senhor. Nós não vamos nos dividir no operacional. Não foi do jeito que eu quis. Não foi como eu quis. E agora eu não ando mais com vocês. Agora, sabe como é que é? Serra e Fileiras. Nós temos uma chamada e uma luta muito digna, muito importante. Que eles sejam um para que o mundo creia. Talvez algo operacional não foi minha vontade, mas tem a fé evangélica pela qual temos que lutar unânimes. Unânimes. Seja digno, meu irmão, da cidadania. Posicione-se com determinação. Seja digno, serre fileiras. Você está serrando fileiras? Está mais ou menos lá distante do lado. Que Deus mova o seu coração. Que essa igreja seja uma igreja que lute com unanimidade. Que a palavra de Deus nos mova. Que a falange de Cristo seja conhecida nessa cidade. Seja digno. Seja digno. Mas o apóstolo Paulo diz: sem de forma alguma deixar-se intimidar pelos que se opõem a vocês. Sem de forma alguma deixar-se intimidar pelos que se opõem a vocês. Ei, os irmãos em Filipos tinham oposição. É isto que fica claro. Havia oposição. Esses irmãos em Cristo, esta igreja em Filipos, estavam enfrentando adversários. O apóstolo Paulo não diz quem eram os adversários. Alguns entendem que eram os chamados judaizantes. Naquele primeiro século aconteceu que muitos judeus que disseram crer em Cristo, aceitaram o evangelho, misturaram o evangelho com o judaísmo. E eles entendiam que, mesmo sendo cristão, você, para estar em ordem com Deus, tinha que cumprir certos preceitos judaicos. E aí então eles comprometiam, diminuíam a graça de Deus, o evangelho da graça. No livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo lida exclusivamente com esse tipo de oposição à igreja. Aqui ele não deixa claro. Mais à frente na carta de Filipenses ele vai lidar um pouco aí com essa questão dos judaizantes. Mas aqui ele não fala nada, não é muito claro. Talvez fosse a quem ele se referia aqui. Aqueles que se opõem a vocês, talvez os judaizantes. Alguns intérpretes chegam a pensar que se tratavam de cristãos que tinham adotado o que os intérpretes chamam de teologia humana, entre aspas, teologia humana. Isto é, algo que está muito em voga hoje nos nossos dias, é uma fé cristã triunfalista. Ela não encontra dificuldades e desafios. Com certas fórmulas, é tudo para frente e todas as nossas comodidades serão atendidas. E aí, esses que tinham esse pensamento estavam com dificuldade com alguns aspectos, particularmente com relação a Paulo. Paulo, cristão, preso. Que é isso? Filho de Deus, preso? Acho que ele não tinha fé suficiente.
Acha que ele não crê o suficiente. Por isso que ele está preso, porque crente não vai preso. Não há quem possa prender crente. Ele é filho do reino, etc. Também tinha dificuldade com o aspecto da humildade cristã. Pregando a vida vantajosa do sair por cima, inclusive materialmente. E talvez esses eram a oposição, considerando a situação de Paulo e considerando alguns temas que ele trata, particularmente a humildade, aqui nesta carta. Talvez judaizantes, talvez esses dessa teologia humanista, e outros intérpretes pensam que talvez era simplesmente a cultura pagã na qual estavam inseridos. Eles eram uma ilha, dentro de uma cultura totalmente estranha, avessa à fé cristã, à palavra de Deus. E aí o calor da cultura que já falamos aqui, de uma cultura que não é formada pela palavra, o embate com ela, você sai para a vida na sociedade, o Senhor Jesus Cristo nos envia para entrar no meio da batalha neste mundo, e nós sentimos o calor da batalha lá no trabalho, lá na escola, lá no meio dos parentes. Então, esta é a oposição que eles estavam enfrentando. A verdade é que todos os crentes em todos os tempos enfrentaram oposição, e nós temos a nossa no nosso dia. E aí o apóstolo Paulo diz, sem de forma alguma deixar-se intimidar. Note aí a palavra intimidar. É dito que esta palavra era usada para descrever, por exemplo, o cavalo que se assusta. Há cavalos que não servem para certas funções, eles são ariscos e assustados. Há cavalos empregados na vida militar, no policiamento, e aí precisa ser um cavalo de um tipo de comportamento. Por exemplo, não pode ser um cavalo que pula, salta e sai correndo se ouvir um estampido, um barulho. Se assusta facilmente. E aí então o apóstolo Paulo vai usar esse termo para nós, sem se intimidar. Exerça a sua cidadania, seja digno da cidadania. Reaja, meu irmão, minha irmã, com coragem. A fé cristã não é para temerosos, medrosos e tímidos. A fé cristã é para aqueles que reagem com coragem. E às vezes é preciso, não é mesmo? No meio de uma roda surge, por exemplo, uma piada terrível. É preciso se posicionar. Como eu disse, se posicionar não é ser grosseiro, mas é ser firme. E é preciso coragem. Nós enviamos os jovens para a universidade e quando fazemos isso, enviamos eles para o inferno lá. É um verdadeiro inferno. Especialmente nas maiores e nas estatais. E logo aparece o professor sabidinho, comprometido e usado pelo mundo, nem sei se ele se dá conta. E logo lá já lança alguma coisa assim. Por um acaso há ainda alguém aqui nesse meio que crê nessa história de Adão e Eva? Intimidação, não é verdade? Intimidação. Não há espaço para o debate, para apresentar a ideia dos dois lados. Não, já chega intimidando. Há alguém que crê nisso, que a ciência já desbaratou há muito tempo e põe esses sapatos falsos, número 44, e pisa em cima. E é preciso coragem. O ambiente todo aperta, no trabalho, na escola, em todo lugar, e às vezes talvez na família. É preciso reagir com coragem, sem se intimidar. O apóstolo Paulo vai dizer que a nós foi dado o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também o privilégio de sofrer por Cristo. A pregação que diz que a vida cristã, andar com Cristo, ser cidadão do reino, no reino do mundo, será uma vida de todas as comodidades, é falsa. Por sermos cidadãos do reino e unânimes batalharmos pela fé cristã, nós vamos sofrer reações fortes muitas vezes. O mundo não vai entender, nem vai gostar. É um privilégio sofrer pela verdade, porque é a verdade. Por que nós permanecemos com Cristo na nossa cidadania do reino de Deus, se pode nos trazer desconfortos? Muitas vezes. Por quê? Porque é a verdade.
Nós não ficamos com a nossa cidadania e com Cristo por causa do conforto material especialmente, mas porque é a verdade. Tudo mais vai passar, a verdade permanece para sempre. Então é com ela que nós ficamos, porque é a verdade. É preciso então lembrar que nós temos o privilégio de crer, de fazermos parte do reino de Deus, sermos cidadãos do reino. Que privilégio, privilégio eterno. E a paz com Deus já, mas também pode envolver o sofrer por Ele. Você sente um prazer quando você sofre por Cristo, meu irmão, minha irmã, porque você ficou com o testemunho, você foi firme. Você sente um prazer nisto? Na minha vida particular, na minha vida com os meus filhos, eu fui firme com Cristo. Eu exerci a minha cidadania de forma digna com o meu cônjuge. Eu ali nos meus comportamentos exerci. Cristo foi honrado, eu cumpri. Então ali eu sofri, quem sabe até, mas sofri por Cristo. Na minha vida profissional, ali eu fui tentado e puxado para coisas que não podia fazer, mas em nome de Cristo eu permaneci na minha cidadania. Eu tornei digna essa cidadania. Que privilégio sofrer por Cristo. E assim por diante. Agora, falar sobre isso é fácil, não é? Creio que sim. E fazer é um pouco diferente. Mas o apóstolo Paulo não é um homem da teoria. Não é um homem da teoria. Ele diz: vocês estão sofrendo e enfrentando como vocês viram eu sofrer. Como vocês viram eu sofrer. O apóstolo Paulo fundou esta igreja. 10 anos antes desta carta, ele passou pela primeira vez por lá na sua segunda viagem missionária. Esteve em Filipos, pregou o evangelho, houve conversões. Mas uma conversão causou um alvoroço na cidade. Você pode ler em Atos 16 depois. Tremenda história. E de repente tomam um Paulo e jogam na cadeia. E o açoitam. Dão a ele uma pena de açoites. Depois, tudo feito tanta pressa, o apóstolo Paulo diz aos seus captores: vocês podem açoitar um cidadão romano, a cidadania romana. Os irmãos de Filipos conheciam muito bem, e Paulo conhecia também, porque ele era judeu, mas ele tinha a cidadania romana por direito de nascimento. Alguns até compravam a cidadania romana com muito dinheiro, era preciso pagar uma fortuna. Ele tinha por direito de nascimento. E ele é injustamente açoitado, porque o cidadão romano não poderia ser açoitado. Essa pena não se aplicava ao cidadão romano. E ele diz: então vocês estão açoitando um cidadão romano. Os magistrados ficam apavorados. Cometeram uma infração terrível. E eles vão logo soltar Paulo e tentar ali acalmar a situação. Os primeiros irmãos de Filipos viram Paulo sofrer por Cristo. E talvez agora, 10 anos depois, há muitos crentes que não estavam lá naquela época. Mas essa história deve ter rolado para sempre entre aqueles irmãos naquela igreja. Vocês me viram sofrer. E agora ele preso novamente, ele diz: estou sofrendo. Vocês estão sofrendo nessa batalha, eu também. Sem de forma alguma se deixar intimidar. Há alguém aqui se intimidando? Há alguém aqui se intimidando? Com a pressão do grupo, da mídia, de parentes? Há alguém se intimidando? Que Deus o fortaleça, meu irmão, minha irmã. E que você possa ser digno da cidadania em Cristo. Que você possa dignificar a cidadania de Cristo nos seus relacionamentos familiares, profissionais, onde você for. Que a cidadania de Cristo seja na sua vida um todo, e não algo que você vive quando você adentra essas paredes aqui,
E quando sai, você toma o passaporte do mundo, e lá na sua casa, e lá no seu trabalho, e lá na sua escola, você exerce a cidadania do mundo, deixa aqui a cidadania do reino. Como é que está a sua cidadania do reino no seu casamento, na educação dos seus filhos? Como é que está lá no seu trabalho? Como é que está na sua escola? Tão somente exerçam a cidadania em Cristo. Posicione-se com determinação, cerre fileiras, reaja com coragem. Alguns anos atrás, uma pessoa em nossa cidade completou 18 anos e o pai chamou para uma conversa. E disse para o filho: você completou 18 anos, maioridade. Você agora tem uma autonomia muito grande, que envolve direitos e privilégios. Mas deixe-me lembrá-lo. Você tem o nome, e citou o nome de família. Você carrega o nome da família. Esse nome é seu, mas não é seu. Você recebeu esse nome sem nada que viesse humilhá-lo, diminuí-lo. Esse nome não está ligado à vida desonesta. Esse nome que está recebendo não está manchado por uma história de corrupção. Esse nome que você recebeu e você vai portar para o resto da vida agora, nessa autonomia sua, não é um nome ligado à vida familiar desastrosa. Esse nome, quando as pessoas ouvem, é um nome digno. Veja o que você faz com esse nome. Verifique que você passe para frente do jeito que você recebeu. Meu irmão, você carrega o nome de Cristo e da Igreja de Cristo. Veja o que você faz com isto. E que Deus seja glorificado na sua vida, para que o mundo creia. E para a bênção da sua vida, de um andar próximo com Deus. Aquela condição especial, quando eu exerço a cidadania em Cristo, e ando próximo de Deus, e sei que Ele está comigo na minha caminhada, e eu sou dele, em direção ao chamado eterno. E eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.